o sentimento e a palavra. Como surge o observador? Quando você olha para uma flor, no momento em que observa com tal atenção, não há observador, há apenas o ato de você olhar. Mas então você começa a dar um nome à flor. Você diz: que linda! Eu gostaria de tê-la no meu jardim. A partir desse instante, você começa a construir uma imagem sobre essa flor. O criador da imagem é o observador. E o observador é o passado, é o eu. O eu é o conhecimento acumulado, a dor, é o sofrimento, é a agonia, é o desespero, é a solidão, o ciúme, a enorme ansiedade que às vezes sentimos e que toda a nossa vida aconteceu conosco. Esse é o eu, em sua totalidade, o conjunto do conhecimento e das experiências acumuladas dentro de você. Assim, quando você observa uma flor, o observador, que é você, olha para ela com os olhos do passado. E por isso, você não sabe olhar sem o eu. Você não consegue olhar sem o eu. E daí que surge o conflito. A palavra não é a coisa, mas muitas vezes confundimos a palavra com a coisa. Estamos envolvidos pelas palavras e deixamos de ver o fato em si. Olhar um quadro que representa uma montanha não é o mesmo que olhar a montanha. O quadro é um símbolo, é preso ao símbolo. Você se afasta da realidade. Pergunte a si mesmo: é a palavra que cria o sentimento de medo ou é o medo que existe sem a palavra? Essa investigação requer uma tremenda disciplina, não no sentido de repressão, mas de observar, uma observação atenta. É preciso investigar com minúcia. A palavra cria o sentimento ou o sentimento existe independentemente da palavra? Tomemos como exemplo a palavra medo. Quando você sente medo, nomeia-o imediatamente. Estou com medo. Mas ao fazer isso, o sentimento presente é absorvido. É absorvido pelo passado. Porque o nome já pertence à memória de que o medo anterior era. Assim, o presente é engolido pelo passado e a experiência viva se transforma em repetição. A palavra pertence ao passado. O sentimento é o presente reconhecido pela palavra. Quando você associa o sentimento à palavra, vive constantemente um tempo preso ao conhecimento. Fica sufocado na rede das palavras. E o passado dita o que é o presente que deve fazer. Surge então a contradição. O eu, que é o passado, com suas lembranças, funcionamentos e experiências que terminam agora. E o eu, que é o produto do pensamento, tenta ordenar o que deve acontecer. Sabemos disso. Pergunte-se: posso observar o medo sem o nome medo? Posso olhar os sentimentos e perder a palavra sem cair na armadilha do pensamento? É possível observar o que é sem o eu? Ou seja, observar sem o observador? Quando não há o observador, que é o passado, aquilo que pode ser verdadeiramente compreendido. Você pode observar as cores, as formas de tudo o que é certo. Observe sem mover os olhos. Isso é muito importante, pois quando
9, o cérebro entra em atividade e o pensamento surge. Mas ao observar sem movimento dos olhos, o cérebro se aquieta. Nesse estado, você observa não apenas com os olhos, mas com toda a atenção, com toda a afeição e com todo o seu ser. É nesse silêncio interior que se revela o mistério da observação. Observação pura, onde olhar e olhar são um só.